Dia, meu povo, mais uma consultoria ao vivo. E aí, tudo certo com vocês? Maravilha? Como é que tá aí? Vamos lá, vamos começar essa consultoria, hein? Tudo certo? Me ouvem bem? Me falem aí se vocês me ouvem bem. E aí? Tudo certo? Estão me ouvindo bem aí? Me fala aí. E vamos nós. Mais uma consultoria ao vivo. Vou entregar um plano prático para você conseguir, certo? Chegar aos mais de 10 mil de faturamento sem ir contra os valores cristãos. Como é que é isso, Hugo? Como é que se realiza profissionalmente? Você precisa desenvolver a virtude do trabalho. E para desenvolver a virtude do trabalho, você precisa preencher as lacunas, certo? Com conhecimento, com prática, tá? Então, de cara, esse papo de ganhar dinheiro enquanto dorme ou viaja, você não vai ver aqui. Não é isso? Mas com certeza é super possível você, né, conseguir sim construir uma vida mais digna para você, para sua família, sem ir contra os valores cristãos. Beleza? Eita, estando aqui ao vivo nesse momento, vendo que minha internet está com problema. Mas vocês estão me ouvindo bem? Porque o celular aqui, pelo visto, tá no 5G. Mas o Wi-Fi, esquece. Tem nada de Wi-Fi aqui. Mas é isso. Ainda bem que tá tudo certo. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem aí. Maravilha. Vamos lá, então. Que ótimo. Cadê o mentorado de hoje? Chegou por aí? Manda um oi aqui nos comentários, por favor. E vamos começar. Vamos lá, vamos lá. Beleza? Show de bola, então. Mentorado de hoje. Vamos entrar ao vivo. Te mandando convite aí. Oi, oi. Oi, Hugo, bom dia. Bom dia. Cara, aqui tá aparecendo para ti? Você tá aparecendo para você? Eu não consigo me ver, mas eu te vejo. Estranho. Então tem algum problema aí na internet. Ou a tua câmera tá virada pro frontal? Ela pode Vou estar verificar. virada para outra. É, agora, ok. Estava virado pro frontal. Tranquilo, então pronto, deu certo. Que bom, né? Eu tava pensando que era a minha internet que tava com problema. Não foi erro meu mesmo aqui. Tudo certo, meu caro? Beleza, Hugo, graças a Deus. Maravilha. Enfim, uma consultoria contigo. Finalmente, que legal, hein? Deus. E Esperei essa aí? oportunidade, né? Que no momento eu tô de férias Uhum. no meu trabalho, então aproveitei essa oportunidade para fazer essa consultoria contigo hoje aí. Rapaz, Tirar algumas dúvidas. férias para quem. Eu lembro assim, né? Que uma das grandes viradas na minha vida profissional foi no período de recesso da empresa, né? Foi todo mundo de férias e eu disse, eu vou me trancar aqui na empresa e só saio daqui quando eu conseguir fazer minha primeira venda 100% online, né? E ali eu repeti o processo semana após semana e aí eu consegui, de fato, consegui com 3 semanas, com 5 semanas, pum, a gente tinha conseguido romper ali 20, 30 mil reais de faturamento. Foi assim, Que legal, muito bom mesmo. imergir
é algo muito bom, né? E ter essa oportunidade de emergir, acho que os finais de semana ali, quando você está aprendendo algo novo, né? Faz muito parte disso. Faz muito parte disso. Hoje, tipo assim, participo de grupos de mentoria, né? E aí meio que a gente paga para poder ser forçado a fazer isso, né? Sair e ir para um evento presencial de 3 dias, 4, imergindo ali naquele universo. Quando a gente volta para a empresa e diz, caramba, tem 200 coisas para aplicar que a gente não lembrava, que a gente não sabia, que a rotina come a gente, né? Então, Verdade. já pega isso daí para o teu período de férias, né? Eu acredito que seja isso que você falou com a gente, assim, vou estar de férias e tal, será que dá certo? Então, Isso. essa é a ideia, né? Eu percebi, assim, que é o que você já tem essa cabeça. Olha, eu estou aqui e eu vou usar esse tempo para poder aprimorar aqui o processo do que eu estou fazendo. Perfeito, cara. Perfeito. Isso. E até uma oportunidade também, que é o período que eu estou mais, na verdade, me dedicando ao curso, né? Uhum. Que eu sou aluno da turma do APC, que foi comprei o ano passado, mas durante o período de correria, trabalho, às vezes também é comunidade, né? Que eu faço parte de uma comunidade. Também eu tenho um filho pequeno, de 1 ano e 4 meses, que também exige muito do nosso tempo. Então, eu estou aproveitando essa oportunidade agora que eu estou de férias para me dedicar muito ao curso, né? Perfeito. Que tava assim, eu estava um pouco assim angustiado, poxa, eu não estou conseguindo dar uma estudada melhor, com um tempo melhor, então aproveitando essa oportunidade mesmo para poder estar me dedicando ao curso, né? E Legal. aprendendo Legal. muitas coisas. Inclusive, né, você vai pegar, né, mesmo sendo aluno de turmas anteriores, você vai pegar agora a leva, né, de novos alunos que estão inscritos no treinamento CRP, que ele Sim, evoluiu, né, de nome, evoluiu de grade também. E, inclusive, tem vários novos alunos aqui na live, né? Novos alunos, sejam muito bem-vindos. Eu vi pelo menos uns 3 ali. Alciele, olha ali, tudo beleza? E aqueles que ainda não se inscreveram, né? A gente liberou a opção de parcelamento inteligente, né? Que é pagamento por recorrência, não utiliza todo o limite. A gente liberou ontem à tarde e hoje é a nossa aula inaugural. Então, se você ainda não se inscreveu, cuida, porque a gente vai ter aquela aula de como acertar a sua comunicação e, né, com certeza, gerar muitos mais frutos de vendas ali na internet, na aula inaugural de hoje. O Neverton, inclusive, é convidado de estar lá também hoje, mesmo sendo aluno de outras turmas. Fechado? Então, se você não se inscreveu ainda, pode comentar aqui CRP, que eu vou mandar o link de inscrição para o seu direct. Fechado? E vamos nós, cara. Vamos nós aqui, né? É, essa consultoria ela tem o intuito de te dar um plano daquilo que te falta para poder romper o faturamento de R$ 10.000. Né? O que é que está faltando para que você consiga chegar lá? Tá? E aí é montado por 3 perguntas para poder te conduzir aqui. Primeira, como é que você me conheceu? Segunda, o que é que você empreende? Terceira, como você acredita que eu posso te ajudar? Né? Então são essas 3 perguntas, mas antes disso, vamos rezar, né? Vamos não é fazer a nossa oração. importante. Legal. Qual é a comunidade que você participa? Ó, eu participo da comunidade Filho de Israel. Nós somos uma comunidade de aliança, né? Aqui na nossa cidade. Eu sou de Itabuna, na Bahia, né? E nós temos o serviço de resgatar aquelas pessoas que estão desencontradas, né, do Evangelho. Aquelas pessoas em situações de rua. Trabalhamos também com a evangelização através da música, inclusive eu sou baterista da comunidade, né? Legal, cara. Então, nós temos esse serviço de resgatar aquelas pessoas, né, que estão no caminho perdido, né, que para encontrar a Deus novamente com a dignidade,
né, para poder encontrar a Deus novamente. Entendeu? Então, o nosso serviço é esse, é o resgate daquelas pessoas que estão desencontradas, que estão Deus perdidas. e seus infinitos carismas, né? Tipo, a comunidade Shalom nasceu para evangelizar os jovens, né? A comunidade na qual você participa nasceu para poder resgatar, né, as pessoas ali em situação de rua e longe da dignidade que Deus quer para elas, né? Que é muito Exatamente. interessante. A gente tem na comunidade católica Shalom tem um projeto chamado Amigo dos Pobres, que também faz algo semelhante. E é incrível, velho. A gente vê a vida da pessoa é, estruturada. Tipo, tem um caso na comunidade muito legal, que o irmão ele era em situação de rua, hoje, né? Ele é casado, ele é diácono, né? Então ele viveu a vida na sociedade e tudo, casou, e aí começou a estudar teologia, mariologia, o cara é diácono hoje. O cara Que saiu da situação, resgate, que entendeu? resgate muito bom. Nós Cara, já temos também nós temos um caso assim também, né, de alguns irmãos que moravam debaixo da ponte. E um deles saiu, conseguiu um emprego e hoje, graças a Deus, tem seu carrinho, né, e trabalha com serviço de pintura, né, um excelente profissional de pintura. Então, através daquele que a gente levava o alimento, mas não só o alimento, mas também a palavra, sim. o conselho para poder sair dali, voltar a procurar família. Então, esse, graças a Deus, sentiu no coração e voltou, né, para a família, né? Então, é muito bom e gratificante. Nos enriquece muito mais. Maravilha. Isso aí, então vamos nós, né? Muito Vamos bom lá. conhecer outras vocações, né? Outros carismas e mais o que mais me deixa realizado na minha profissão, né? É justamente saber que todo esse conhecimento chegou até você, né? O treinamento chegou até você enfim, só confirma aquilo que Deus falou para mim lá em 2021, né? Que outros católicos, né, precisaram desse conhecimento e por algum motivo, por graça de Deus, confiaram em mim, né? É E assim, verdade. estamos aqui nós. Muito bom tocar nessa confirmação de Deus. Então, vamos lá, meu irmão. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Vamos Filho, do Espírito Santo. Senhor, te entregamos essa Amém. consultoria, te entrego a vida profissional do Neverton, todos aqueles que estão aqui hoje também para poder aprender, encontrar novas estratégias, encontrar novas ideias, perceber, né, essa virtude do trabalho cada vez de maneira mais clara, mais evidente, e assim poder colher os frutos dignos deste grande dom que Deus nos deixou, para poder prover a nossa vida, prover a vida daqueles que Deus nos confia. Assim, Senhor, possa abrir a nossa inteligência, nosso entendimento, nossa sabedoria, dar-nos melhores ideias, nos enche, Senhor, de criatividade, tu que és o Criador de tudo e nos criou a imagem e semelhança de ti. Te peço ainda, Senhor, que Nossa Senhora possa cobrir essa transmissão, essa live com o manto dela, nos cobrir com o seu divino manto e assim continuar nos mostrando o melhor caminho que é Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, meu povo, tudo certo? Maravilha. E vamos lá, cara. Me conta aí como é que você ficou sabendo aí do meu treinamento, como é que você ficou sabendo da minha existência aí nessa internet. Pronto. Então, eu acabei te descobrindo, né? Quando eu estava um certo dia lá no Instagram, movimentando lá, passando, né? E aí vi uma apresentação sua sobre marketing digital.
E aí eu comecei a ver o seu vídeo. E aí, quando eu vi o seu vídeo, eu falei, poxa, muito bom isso aí, porque hoje em meio ao marketing digital, né, tanta enganação que nós vemos, né, tantas mentiras, e uma pessoa que eu vi, né, católico, marketing para católicos, aquilo me chamou a atenção, né? Aí eu comecei a ver, entrei no seu Instagram, comecei a ver, né, as suas publicações, os seus vídeos, o que você ensinava, o que você passava. Eu falei, cara, é de verdade, porque um cara católico, da comunidade Shalom, uma comunidade séria, né, não é possível que seja uma coisa de mentiras. Aí eu comecei a acompanhar, vi a sua divulgação do curso que ia ter, Uhum. né, do treinamento APC, conversei com minha esposa, aí me inscrevi no curso dos 3 dias, né, gratuito, e aí, cara, eu me apaixonei, né, já naqueles 3 dias já me apaixonei pelo marketing. Então, e era uma coisa assim que eu não conhecia, né, eu só via falar. Aí eu falei, cara, isso aqui eu posso aplicar naquilo que nós estamos sentindo dificuldades, né? E é isso aí. Vamos embora, conversei com minha esposa, apresentei para ela, falei para ela como é que era tudo. Ela ainda ficou meio assim, mas é, fizemos nossas orações e Deus nos confirmou. Não, precisamos comprar esse curso para poder a gente dar uma guinada na nossa empresa, né? E nós temos a nossa empresa. Então, foi isso, foi assim, através do Instagram mesmo, das suas publicações, do seu testemunho também. Cara, nem nos meus melhores sonhos, né? Eu falo isso muito enfim, toda a minha comunicação, nem nos melhores sonhos eu poderia. Eu me arrupei todinho aqui, né? Tipo, a pessoa disse, não, eu rezei, Deus confirmou. Eu disse, meu Deus, cara. Né? Onde existe em outro lugar algo assim, né? Onde empreendedores, profissionais católicos estão ali, né, rezando sobre a sua vida profissional e Deus vai sim dando passos e a gente desperta para isso, porque às vezes a gente tem a minha vida na igreja e a minha vida profissional. Não, a gente é único, né? A gente é inteiro, né? E é muito bom ouvir isso. Legal, cara. É, beleza, e o que é que você empreende? O que é que você faz aí? Me conta aí. Pronto. Então, Hugo, eu sou fotógrafo, tá? Eu sou fotógrafo da área de gastronomia, né? Fotografia de alimentos. Eu trabalho com produtos mesmo de alimentos, né? Uhum. Então, só que no momento, como eu te falei, eu estou de férias porque eu também ainda trabalho CLT. No momento, eu ainda não posso sair do meu CLT, tá? Porque a fotografia ainda não me trouxe uma renda para que eu possa ainda deixar o CLT. Mas é meu sonho um dia, né? Empreender e trabalhar para mim mesmo na minha empresa, né? Então, eu trabalho nessa área de fotografia de alimentos, entendeu? Uhum. E queria, assim, uma ajuda sua para saber como é que eu posso dar uma guinada nessa parte da fotografia, também junto com o marketing digital, através do tráfego pago, né? Uhum. E também, além da fotografia, eu tenho também, junto com minha esposa, nós começamos a empreender, tem 4 meses, mais ou menos, um produto Juju Gourmet. Eu não sei se você conhece aí como Juju, mas pra gente aqui na região é Juju, mas na verdade é o geladinho, né? Chama Tem também às vários vezes nomes, né? Tipo, tem isso, sacolê, aqui é din-din, a mesma Atolê, coisa. Dindim, isso, Dindim. Aqui a gente chamado de Juju Gourmet, né? Então, a gente está empreendendo e tem uns 4 meses e eu comecei a fazer, né, o tráfego pago para a empresa do Juju Gourmet, que se chama Bendito Juju. É o nome da nossa empresa, Bendito Legal. Juju. E aí tem mais ou menos um mês, né, que nós começamos a fazer o tráfego pago, né? E nós no início logo tivemos resultado, né? Para você ver como nossa empresa está começando agora, a gente, antes do tráfego pago, a gente tinha 118 seguidores, tá? E hoje nós estamos com 280 seguidores. E
desses seguidores, eu fiz aquele tráfego, né, para conquistar seguidores, e aí desses seguidores já começaram a comprar os nossos produtos, né, os nossos Juju. E aí eu comecei, fiz 2 semanas, né, de tráfego para conquistar seguidores, e depois eu fiz o remarketing. Só que o remarketing eu já não tive assim tanto sucesso como eu tive para conquistar seguidores, né? Então, eu esperei 3 dias, só que eu investi um valor e eu não estava vendo que aquele valor estava dando o resultado. Eu fiz o quê? Eu falei, não, como eu acredito que seja porque a gente tem ainda poucos seguidores. Eu fiquei naquela mente, porque a gente teve muitas visualizações. Nossa, eu acho que foi bem assim, questões de uns 16 mil quando apareceu lá no. Aí eu falei, não é possível, eu preciso fazer um remarketing para poder mostrar para essas pessoas que viram o meu vídeo, né? Então, eu não vi tanto resultado, eu dei uma pausa lá e voltei para o remarketing. O remarketing não, para conquistar seguidores, entendeu? Então, é isso mais ou menos isso aí. É sobre a fotografia que eu queria tirar dúvida e sobre, principalmente também, a nossa empresa que nós iniciamos tem uns 4 meses. Minha esposa não está aqui no momento, mas ela daqui a pouco chega, que ela teve que dar uma saída. Também ela gostaria de estar participando. Mas então é isso. Maravilha. Né? Vamos lá, eu entendi. Só para concluir o raciocínio, quando você voltou para a campanha de seguidores, voltou a ter resultado? Olha, voltou a ter resultado, mas não tanto como foi a primeira vez, né? Voltou a ter os resultados também, as pessoas começaram. Eu tenho o quê? Eu tenho uns 5 dias que eu comecei novamente a campanha e nós já tivemos um resultado aí de mais ou menos uns 18 a 20 seguidores novamente, entendeu? E até vendas também, através de seguidores. Já o remarketing, que no caso é para venda, né? Já não teve também tanto resultado. Mas o que aconteceu também foi o seguinte: quando eu coloquei a volta para conquistar seguidores, na verdade, eu diminuí a questão do raio da quilometragem, né? Da minha empresa para os bairros. Por quê? Porque eu estava sentindo que estava vindo muita gente de bairros distantes. E o bairro próximo que era o da gente aqui, não estava vindo pessoas, estava vindo muitas pessoas de bairros mais distantes. Aí o que eu fiz? Eu peguei diminuí eu comecei com um raio de 5 quilômetros, e aí eu fui e diminuí esse raio para 2 quilômetros. E aí eu acho que por isso que possa ter sido que caiu mais essa questão dos seguidores. Eu não sei se também foi Qualifica um pouco mais, custa um pouquinho mais caro. Mas aí você vai ter que ir dosando, né? Porque o que é melhor, né? É que um cliente, ele não compra só uma vez, ele compra várias vezes, né? Então, a partir daí, vai construindo aquela bola de neve, né? Esse mês você constrói novos clientes. Mês que vem você constrói novos clientes e vende para aqueles que já compraram. Mês que vem, novos clientes, os que compraram do mês anterior e os que compraram do mês anterior a esse, entendeu? Então você vai construindo bola de neve. O que é que muitas vezes acontece em empresas que o cara desiste? É porque ele não tem esse controle, ele não tem essa visão, né, de que ele está construindo uma carta de clientes, ele não se comunica com essa carta de clientes de maneira recorrente, de maneira estratégica, e o que acontece? A empresa se torna um balde furado. Quem compra uma vez não compra nunca mais, quem compra uma vez compra nunca mais, quem compra uma vez compra nunca mais, e a todo mês ele está ali sem, né, enxergar a empresa fluindo e crescendo. Então vocês estão há 4 meses, né, nesse isso, empreendimento. 4 meses vai fazer. O teu olhar tem que estar nesses dois parâmetros, o de conquistar novo cliente e o de continuar se comunicando com aquele que já comprou de você. Mesmo que seja aquelas mensagens daquela aula sobre comunicação ativa, você assistiu? Não, ainda não.
já anota aí, a consultoria, anota aí, assistir a aula de comunicação ativa, né? São mensagens estratégicas de disponibilidade, mensagens estratégicas de novidade, mensagens estratégicas de conversar ali com aquela pessoa que te comprou pelo menos uma vez por mês. Assim vai fazer você, até mesmo de maneira gratuita, né? Que você não vai estar tendo que investir em anúncio, né? Ali, investir em anúncio é uma maravilha, mas quer dizer que toda empresa começa com o valor disponível para poder investir em anúncio? Não, mas existem outras formas, tá? E uma dessas, tá? É ter essa comunicação ativa, fazendo com que o cliente aumente a frequência com que ele compre, mantenha a frequência com que ele compre, tá? Eu vou montar um plano aqui, mas realmente é muita coisa, né? A fotografia clientes de marketing, o Didim Gourmet, Juju Gourmet, né? Jogo meu. Aqui chama de Didim. Mas Entendi. para que você entenda o que você fez e deu certo e depois parou de dar certo, eu vou explicar, né? Certo. Que também é muito comum. Isso acontece assim, de 10 acontecem 9, né? É interessante tu entender o que aconteceu para que você, deixa eu ajeitar aqui minha câmera. É interessante você entender o que aconteceu para que você também tenha uma visão de longo prazo e possa acertar onde está melhor, tá entendendo? Quando a gente está começando uma empresa, o que faz ela girar é venda, certo? Aí quando você já tem ali um ano, aí sim, talvez você tenha ali como é que posso dizer, você tenha que se preocupar um pouco mais com brand, né? Vamos supor assim, certo? Mas o primeiro ano é venda, 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 venda. Então a campanha que você deveria estar fazendo é uma campanha de venda, certo? Vamos lá, Sim. o que você fez? Você fez uma campanha de seguidores, normal, show de bola. Você está ganhando seguidores, inclusive ganha vendas, né? Como você mesmo disse. Do mesmo jeito, você precisa ter uma campanha de vendas, que o foco é venda. E sendo o foco venda, você também ganha seguidores, tá? E aí, legal, você fez ali uma campanha, ganhou seguidores. O que você fez? Você pegou do público, né? As pessoas mais interessadas. E aí, obviamente, vai vir mais resultado logo da primeira semana e tal, porque a galera estava mais interessada, Sim, certo? sim. Passou-se uma semana, duas, o que acontece? A, 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 vamos lá, assim, a maçanheira, né? Tipo, a árvore, você vai ter que ter um pouco mais de trabalho para pegar a maçã lá de cima, em vez de ser a maçã mais fácil, mais perto de pegar. Entendeu? Para isso, tem aquele detalhe que eu ensino, que é o quê? Excluir quem já viu o seu anúncio. Então aí eu te pergunto, como é que está a gestão dessa audiência? Você foi lá nos públicos, que normalmente quando isso acontece, quando uma campanha ela dá certo e ela para de dar certo, é porque as mesmas pessoas estão vendo o mesmo anúncio. E o que é que você precisa? Você precisa ir lá no público, criar um público de quem viu o seu anúncio e excluir da campanha. Aí o que acontece? Só novas pessoas vão estar vendo constantemente, novas pessoas. Aquele do andar 1 da árvore já viu, aí depois o andar 2 da árvore, lá do topo da árvore, todos novos, porque aqueles que já viram o seu anúncio você já excluiu. Entendi. Foi realmente, eu não fiz isso, né? Excluir aquelas pessoas que já tinham visto um anúncio. Ainda não tinha feito essa configuração lá dentro da gestão de anúncio. O que é que Então, acontece? Claramente, né? O gerenciador de anúncio ele vai te dar ali um público, né? Uma árvore com frutos, né? Uma árvore ali com frutos. E aí, na primeira leva, vai mostrar aqui para o primeiro andar. E aí, ele continua mostrando para esse primeiro andar, enquanto você não vai lá e exclui quem já viu. inclusive, até esse anúncio que eu fiz, quando ele tá rodando,
ele aparece várias vezes para mim e também para minha esposa. Ou seja, então tá aparecendo novamente, então, realmente para aquelas pessoas que já viram o anúncio, né? Exatamente. E o que é que faz uma empresa, né, qualquer negócio, fazer com que a pessoa novas compre esse mês e as antigas também comprem nesse mês, recorrente. Aí você tem uma outra campanha para quem já viu o seu anúncio. Vamos supor que você falou do din-din sobre de brigadeiro, né? E aí, esse din-din de brigadeiro aqui você mostrou lá, e aqueles que se interessaram pelo din-din de brigadeiro, ok, seguiram e tal, começaram a te comprar. Mas os que não, que não se interessam por din-din de brigadeiro, pode ser que se interesse por din-din de morango. E aí você não está mais mostrando brigadeiro, porque você excluiu quem já viu, e para esse que já viu, você mostra din-din de morango. Entendeu? Mostra uma outra coisa. Entendi. E aí você faz constantemente essa máquina que se retroalimenta, que eu falo sempre, né? Que é mostrando para novas pessoas constantemente e mostrando uma nova coisa para quem já te viu. Aí constantemente esse ciclo de audiência vai ser retroalimentado e crescente. Show. Deu para entender a Bom parada? saber, deu para entender, deu para entender. Já deu uma clareada aqui, entendeu? E realmente eu não estava fazendo isso, né? Eu estava justamente jogando lá a publicação para conquistar seguidores, né? Configurava ali o público que eu queria que visse o vídeo, mas aí estava lançando e aí estava indo para novamente as mesmas pessoas que já tinham visto até o mesmo vídeo. Até você mesmo, né? Vendo várias vezes. Até eu mesmo vendo várias vezes. E eu Pois ficava é. até feliz por isso. Pô, já tô vendo aqui de novo o meu anúncio, tá passando, então tá fazendo efeito, e realmente não tava, né? Não, Mas, você aprendeu, tá? Hoje está aqui entendendo como é que é essa parada. Então, ó, legal. E existem vários níveis de exclusão, isso você vai aprender na aula sobre, né, criação e exclusão de públicos, tá? Porque você pode prioritariamente excluir quem assistiu 5 segundos do seu vídeo. Você excluiu ali já daquela campanha, aquela campanha vai buscar novos frutos lá em cima de pessoas que ainda não viram. E aí você trabalha esse público de uma outra maneira. Mas existe a forma de excluir quem já é seu lead, quem já falou com você no WhatsApp. Existe a maneira de excluir quem já falou com você no direct. Existe a maneira de excluir quem visitou o seu Instagram, não necessariamente seguiu, entendeu? Então existem vários níveis de exclusão. Você precisa se preocupar com isso agora? Não. Por quê? Porque a sua audiência ainda é pequena. Então, de acordo com o que a sua audiência for crescendo, a sua performance no nível de exclusão vai aumentando também. Entendeu? Vamos supor que, vou dar um exemplo aqui, você está rodando por um mês uma campanha. Então, quem viu o teu anúncio foram 5.000 pessoas. Dessas 5.000 pessoas, né, 3 visitaram o Instagram. E vamos supor que 300 te seguiram. Estou chutando aqui, certo, Demetrio? sim, Tá? Aí vai fazer sentido você ter 3 níveis. Você ter o nível de quem seguiu o Instagram, ter o nível de quem visitou o teu Instagram e ter o nível de quem assistiu o vídeo. Aí você ajusta ali nos públicos para poder a campanha ficar ainda mais assertiva. Por quê? Porque quem visitou o Instagram, caramba, é uma pessoa bem mais interessada do que quem só viu o anúncio. Entendeu? entendi. Então, essa é uma grande sacada que normalmente a galera até entende o primeiro nível, que é o quê? Criar uma campanha. Mas aí, até cria uma campanha, aí uma semana, 2 semanas, ela para de performar, ela para de entregar os frutos. E aí a pessoa diz, isso aqui não funciona, né? Não, mas não, isso é a questão, é a gestão das audiências, tá bom? Mas aí você não precisa se preocupar com isso agora, você está no nível só de excluir quem viu o anúncio, tá? Então você vai se Perfeito. preocupar com esses outros níveis, sei lá, quando você chegar ali até alcançar
50 mil pessoas, entendeu? Aí você diz, opa, não, eu tenho que aprimorar um pouco mais aqui a minha campanha, tá? E que massa, né? Não, mesmo assim, você teve resultado, né? Sim. Então, no caso, eu vou excluindo as pessoas que já viram o meu vídeo, e aí, no caso, através disso, as outras pessoas que ainda não viram vai botando. Então, isso sucessivamente eu vou fazendo isso, né? Durante uma semana eu vou excluir ali aquela pessoa que já viu, aí roda o vídeo, aí sucessivamente eu vou excluindo aquelas pessoas que já viram para poder tá vindo outras pessoas para poder. Isso é perene, é para sempre. Você vai criar um público de quem viu seu anúncio. Esse público ele vai constantemente preencher de pessoas, preencher de pessoas, preencher de pessoas. Ele vai estar excluído da sua campanha, excluído da sua campanha. A campanha vai ser obrigada, né? Obrigada a mostrar para outras pessoas que ainda não viram. Por quê? Porque está configurado ali para excluir quem já viu. E isso tipo, para sempre. Aí o remarketing que você fez, né? Que eu não sei como é que você fez o remarketing, certo? Para qual público você fez o remarketing? Me responde aí. Eu mantive o público que, no caso, os que já seguiram, né? Isso, no Uhum. caso, os seguidores que começaram a seguir e os que viram pelo menos 50% do vídeo, né? Eu configurei nessa pegada aí, de já quem nos seguiu, começou a nos seguir, e o que tiveram 50% de visualizações do nosso vídeo. Pronto, só vai. Aí o remarketing você só vai melhorá-lo, né? Para quem assistiu 3 segundos do vídeo. Que aí vai dar um público maior para você. Então Maior, vai dar uma capacidade de alcançar mais pessoas. Entendeu? show. Principalmente nesse começo. Quando você tiver com 50 mil pessoas, 80 mil pessoas que viram o seu vídeo, aí você vai selecionar lá os 50%. Quem viu 50% do vídeo. Aí vai ter ali 2, 3 mil pessoas que de fato chegaram até 50% do vídeo. Então, como você está começando, você abre um pouco mais o funil. Entendeu? Entendi. Show. Perfeito? Mas, meu caro, vamos lá. E quem está aqui assistindo, deu para entender o contexto dessa parada? Me deu para entender aí que aqueles que assistiram às aulas, né, da jornada na semana passada, acredito que entenderam, né? Me falem nos comentários. Mas beleza, cara, eu queria te entregar um plano, né, prático, para que você conseguir escolher esses frutos, mas eu não consigo montar 3 planos, né? Plano pro Juju Gourmet, para fotografia, para gastronomia. Eu acredito que é interessante eu montar esse plano de negócio para o Juju Gourmet, que eu acho que é uma coisa que como eu posso dizer, que está em ascensão, vocês estão começando, é novo, vocês estão começando do jeito certo, tá entendendo? Então, talvez Sim. essa seria. E aí, tudo aquilo que eu te ensinar pro Juju Gourmet, né, você vai conseguir aplicar para fotografia e para o serviço de marketing. Eu acho que Pronto. a gente mata, né, dois. O negócio de matar coelho é triste, né? Mas, mas a gente acerta ali 2 coelhos com uma cadajada só, né? Então, eu Tanto até é prefiro que. mesmo que seja pro Juju mesmo, que a gente está até na pegada mais já né, nesse impulso das vendas, então é preferível mesmo. Aí no que eu for aprendendo, eu vou colocando em prática, né, para o da fotografia. Perfeito, E sabe, depois eu participo também de outra consultoria só para fotografia, né? perfeito, perfeito, perfeito. Então vamos lá. Eu deixei aqui uma coisa que, pelo visto, você não está vendo sobre o serviço de marketing, tá? Mas aí eu vou deixar para o final aqui, certo? Pelo serviço de marketing, porque pelo teu background, cara, é para tu ter pelo menos uns 6 clientes, certo? Só pelo que eu estou vendo aqui, algo que você possivelmente não esteja vendo. Mas aí eu vou deixar aqui no final, certo? Algo do serviço de marketing. Tá entendendo?
e assim a gente vai falar no final. Depois de tudo que a gente conversar sobre o Juju Gourmet, eu acho que vai ficar mais claro ainda na tua cabeça. Tá bom? Vamos lá. Sobre o Juju Gourmet, né? Vou falar sobre três coisas: sobre o produto, sobre aquisição de novos clientes e sobre comunicação ativa. A gente já entendeu aqui sobre a gestão das audiências, mas só isso não é o bastante, né? A gente consegue gerenciar as audiências e tudo, mas eu quero entender onde é que você quer chegar, certo? O que é que se consegue chegar com essa empresa? Você já visualizou, né, onde ela é capaz de chegar, o faturamento que ela é capaz de chegar, a linha de produção que vocês têm, né? É um ponto também, certo, importante no profissionalismo, né, como eu posso dizer, né? A gente, a gente começa uma coisa, mas a gente não tem o início, o meio e o fim dela e o crescimento a mais. Como é que tá essa parada aqui? Então, como é que chega a 10 mil reais de venda de Juju Gourmet? Você sabe quantos clientes você precisa por mês para poder fazer isso? Entendeu? Não, ainda não calculei essa questão de quantos clientes eu preciso. Na verdade, isso é uma meta que a gente tem que colocar, né? Exato, Uma questão porque de senão não vai chegar em canto nenhum. isso. Então vai ser sempre uma renda complementar que como eu trato a empresa como um caixa eletrônico. Tipo, Sim, eu tô precisando aqui de um extra para poder pagar tal conta. Aí eu vou dar o gás aqui, aí pago aquela conta e só isso mesmo. Não tem um restante. Tá entendendo? Do caminho. entendi. Então, isso é muito importante, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que você compreenda é a viabilidade do negócio. Então, quando você arregaça as mangas para empreender, e às vezes a gente empreende na esperança, né? E que bom que temos fé, mas além disso, a gente precisa empreender algo viável, né? Algo viável. E a partir dessa viabilidade, eu consigo dar o gás, sair de onde você está trabalhando e, e trabalhar 100% com a sua com a sua empresa, com a sua esposa e ter mais tempo pro, como é o nome do rapaz? É Dom, o Tom? Dom, Pronto, isso. legal, né? Ter mais tempo pro Tom. Tá dormindo. Olha aqui, Maria. Se ele acordar, vai ter que vir aqui para lá. Maravilha. Pois vamos lá. Então, esse produto, cara, sobre essa viabilidade, vocês atendem varejo, vocês atendem atacado, o que é que vocês atendem? Me fala sobre o produto. Pronto, nosso produto a gente atende através de delivery, né? Certo. Através de pedidos pelo WhatsApp, né? A gente tem nossa página lá do Instagram, e aí tem todo ali o contato, o link para a pessoa nos chamar lá, né? Para poder fazer o pedido. Uhum. E vendemos também no nosso espaço, que nós temos o espaço próprio do Juju, né? Não é assim, feito na cozinha de casa. Graças a Deus a gente tem um espaço que a gente montou tudo certinho com freezer, com os equipamentos. Então ele é vendido como se fosse uma espécie tipo de uma garagem que nós temos, e aí tem a placa e as pessoas também compram da gente na porta, entendeu? Entendi. Então ele é vendido por delivery e no espaço mesmo de entrega. Muito bem. Ok, legal. E como é que está o giro? Quantos clientes você tem no mês? Foram 4 meses. Como é que foi? Isso. Número de clientes? Ó, na verdade,
a gente iniciou com mais clientes mesmo com a vizinhança, que vinham comprar a gente, né, os vizinhos mais próximos. Uhum. E aí, no questão do WhatsApp, era mais pessoas que conheciam a gente através do Instagram. Né? A gente começou a ter mais clientes quando eu comecei a fazer a campanha, né? Que aí começou a vir mais clientes. Para Uhum. você ver, veio o total aí de mais ou menos, com a campanha, de uns 15 a 18 clientes, logo depois da campanha, entendeu? Então a gente começou a ter mais clientes a partir quando eu comecei a iniciar a campanha. Mas antes era mesmo só mais vizinhos, e também eu levo, né, o produto para onde eu trabalho. Então meus colegas de trabalho compram lá também, eu levo, né, no isopor, tudo direitinho. Então, eu tenho também muitos clientes de lá, né, da onde eu trabalho. Então, isso acaba nos ajudando também nessa questão de vendas, entendeu? Eu entendi. Geralmente lá na empresa onde eu trabalho, geralmente, mais ou menos, eu acho que uns 20 clientes, mais ou menos, eu devo ter por lá, né? Entendi. E isso é diariamente, o Diariamente? pessoal compra diariamente, Diariamente? isso, na verdade, de segunda a sexta eu levo o produto para lá, para poder vender. Entendi. Na verdade, o Beleza, diariamente, então pessoal isso aqui dá uma média já de pede 100. 100 e din-dins por. Tu tem um canal de vendas. Ó, cara, uma coisa que eu preciso te explicar, né? Interessante. Você foi falando, e cada ponto de venda é um canal de vendas. Tipo, o WhatsApp é um canal de vendas, o Instagram é um canal de vendas, a tua loja física, né, é um canal de vendas, tá? E aí, todos esses canais de vendas, você precisa avaliar, né, a sua viabilidade, certo? E aí, o que tu falou aqui, o mais lucrativo é o teu trabalho. isso. E aí é que tá, imagina aí, né? Se você, se você sai do trabalho, perde a renda extra. Mas, mas vamos lá, olha aí. Enxergando esses canais, você precisa trabalhar os outros para não depender do canal Sim, de venda do seu trabalho, sim. tá? E aí, qual é o número dos outros? Quantos você consegue por mês na loja física ali, no ponto físico? Quantos por mês você consegue no delivery? E quantos por mês, é, por mês lá no trabalho, no canal de venda, no canal de venda entrega, né? Vamos supor assim, no canal de venda do trabalho são 100. No canal de venda da loja física, da vizinhança comprando ali presencialmente, quantos são? Olha, da vizinhança mesmo, eu acredito, são poucos, assim, eu acredito que seja aí por volta de uns 6 clientes. Por mês. Assim, na verdade, compram pelo menos com a gente umas 3 ou 4 vezes durante a semana. Mas são os mesmos clientes, entendeu? Mais ou menos Não, assim, se eu tudo for bem, contar. tudo bem. Eu tô falando de quantidade de juju por Ah, mês. entendi. Por mês sai aí em volta eu acredito que uns 300 Juju por 300 mês. juju. Isso. Cara, 300 Na juju é uma verdade, média de 10 por dia. É isso mesmo? isso, isso. Maravilha. 300 juju. Geralmente quando compra, não compra só um ou dois, geralmente compra 3, 4, tem cliente que compra Leva até para a família 5. toda e tal. E, Beleza, massa. E aí, apenas 6 pessoas compram 300 juju no mês todo. não, no caso aí, esses 300 eu coloquei como um todo. Se for, no caso, só as pessoas que compram aqui na porta, tipo de vizinhança, Hum. eu acredito aí que durante a semana sai aí em torno aí de uns 20 a 25 jujus, por Então, a aí. média Os de 100 300 por mês também. isso. Os 300 na verdade, é o todo, né? Tipo, quem compra na porta, ao levar também que eu levo para o trabalho, e as pessoas que compram por delivery. Entendi. Então, o delivery também dá 100 também. Isso. Cara, beleza. Mas, então quer dizer que, olha aí, ó.
Isso é extremamente importante que você veja no mês anterior. E aí, eu vendi quantos? Em qual canal de vendas? Entendeu? Em qual canal de vendas? Você está vendo que no total você vende 300 por mês. Mas você não tem certeza disso. Entendeu? É, Eu ouso dizer aqui que você não tem certeza e não sabe qual é o canal de vendas mais efetivo. E aí você acaba não sabendo tomar boas decisões para cada canal de vendas. Tipo, se o canal de vendas ali na empresa já tá massa, todos os clientes fiéis, maravilha, ótimo. Como é que eu melhoro esse canal? Ah, será que é apresentando a um setor da empresa que ainda não tem? Será que é indo na hora do almoço na empresa vizinha para poder construir novos clientes ali? Entendeu? Então, entendi. quando eu analiso o canal de vendas, se você só na sua empresa consegue vender 100, imagina se você é um fornecedor de din-din para 10 empresas. Que é outro canal, né, que pode melhorar, Que é outro. fornecer o din o juju. Você entendeu tudo agora. Você está entendendo? Tem que deixar de ser, assim, não só deixar de ser, né? O cara que bota o isopor no braço e leva para a empresa, mas o cara que tem visão ao ponto de dizer assim, quantas outras empresas precisam de uma sobremesa, mas o refeitório não entrega. Entendeu? Entendi, entendi. E é assim que você consegue dizer assim, caramba, eu posso fornecer 500 juju aqui para tal empresa, tal hora, eu já tenho feedback da empresa que eu trabalho, e é aí que o bicho, é aí que o negócio fica legal. Entendeu? Tá, o delivery. O delivery eu tenho que investir em marketing para poder me dar retorno, mas ele me dá retorno por quanto tempo? Qual é o retorno que ele me dá? Como é que eu consigo fazer com que aquela pessoa compre de novo? Entendeu? Então você vai ver Sim, os canais de venda de maneira separada. entendi. Você, a Faz cabeça tá sentido. assim, né? O teu olhar tá assim, ó, tipo. Entendeu aí? Então, a parada do canal de venda separado. Você já vende 300, você já viu que o negócio dá dinheiro, né? Então, eu Sim, vou aí para a gente fazer agora o próximo ponto, que são metas, né? Aí já falou de valor, tipo, quanto é um juju? olha, os valores do Juju, ele é por sabores, né? Uhum. Nós temos de valor de R$ 4, de R$ 4 até R$ 9. São os valores do Juju. Perfeito. Eu vou botar Então, dependendo. eu só quero uma noção, sabe? Então, tipo, eu vou colocar um ticket médio, que é um ticket médio de 4 a 9 seria 7 seria R$ 7, Isso, isso. tá? Então, um ticket médio de R$ 7. Então, Sete cara, reais. tu tá faturando 2.000, uma média de 2.100, né? Uma média de 2.100. Média Seriam nessa 7 vezes faixa aí 300. Como é que eu transformo isso aqui em 10? Entendeu? Essa é a próxima meta. E aí, se eu não tenho essa análise base do meu negócio, da minha empresa, eu não vou chegar a lugar nenhum. Tá entendendo? Uhum, Então, eu que acho que só essa análise para você enxergar a empresa já vai te dar, né, noção do que você precisa fazer. Tá? Fechado? verdade. Quantos outros clientes que no meio desse caminho ficaram para trás, entendeu? Que não estão comprando mais, você não se comunicou mais com eles. E aí gera aquele balde furado, como eu te falei. Fechado? A galera aqui Fechado. tá curtindo, hein? Se você tá gostando aqui da consultoria, aperta aqui no coraçãozinho, né? A Marcela aqui mandou um comentário assim, perfeito, nossa. Exato. Aí o Queiroz aqui ainda não se inscreveu no CRP, comentou CRP.
Exatamente. Você que não está inscrito ainda no treinamento, comente aí CRP. E vamos nós. Seguinte. Aqui, certo? A gente quer quadruplicar o número de vendas. Quadruplicar. Para chegar a 10 mil reais. Né? Chegar a 10 mil reais. E é só o começo, cara. Mas vamos supor, aqui em Fortaleza, né? Onde eu moro, tem um case absurdo, que é a Pardal. Não sei se você já ouviu falar, mas é uma empresa de sorvete. Ela é regional, ela nasceu aqui começando vendendo picolé, e hoje é as empresas Pardal. É um negócio assim que aqui compete com aqui bom. Muito bom. Aqui ela compete com a que bom. E ela tem vários pontos de venda absurdos. Tá? Então, cara, para tu transformar, para ficar mais na tua cabeça assim de maneira mais clara, você hoje vende 300 com todos os seus canais de venda. Você tem dois caminhos para poder transformar em que a gente quer 4 vezes, né? São 1.200 vendas. Mais louco é que quem por acaso tem dificuldade de vender, fica, quando vê uma consultoria dessa e diz assim, mas como eu não consigo vender nem 300, como é que eu vou conseguir vender 1.200, entende? Por quê? Porque não tem essa análise, não tem essa visão. E aí, quando você analisa os canais de venda que você tem, que é, hoje, levar para o trabalho, a loja física no bairro, né? Ali o ponto de venda físico no bairro, e o delivery, você diz, caramba, como é que eu consigo vender 1.200, que é onde eu quero chegar? Que aí talvez eu consiga focar 100% só nesse trabalho. Né? Você aumenta os canais de vendas, aumenta canais de vendas, ou você aumenta tráfego de pessoas nos teus atuais canais de venda. São esses dois caminhos. Aí anota aí essa pergunta. Como crio novos canais de venda? Outra. Como aumento o número de clientes nos meus atuais canais de venda? E aí você vai listar ações, certo? Que a primeira é... Acho que o Neveto chegou aqui achando que ia falar sobre campanha de marketing, né? E até agora a gente falou pouquíssimo de campanha de marketing, né? Verdade, mas tá clareando bastante aqui. A cabeça tá fervendo, cara. Mas vamos nós. É, campanha de marketing funciona, gera venda, mas ela é um único canal de vendas, certo? E você pode ter vários, né? Então, e principalmente quando o, o teu negócio já tem, né, canais de vendas, tá? Então, vamos lá para a primeira pergunta. Primeira pergunta. Como eu consigo aumentar o número de pessoas dentro do meu atual canal de vendas? Certo? Como é que eu consigo aumentar o número de pessoas comprando lá na empresa que eu levo? Então, eu te dei aqui algumas opções, que é o quê? Levar um segundo din-din, segundo isopor e deixar numa empresa vizinha. Inclusive que tem, na verdade, tem uma empresa vizinha que uma colega passou o cardápio da gente, que geralmente eu envio para as pessoas, né, lá, e aí ela passou para uma amiga dela que trabalhava na empresa do lado, e a amiga veio e comprou da gente. Então, a empresa vizinha tem algumas pessoas que já conhecem também o nosso produto. Funcionou! O que é que você tem que fazer? Repetir a ação. Tem outra empresa vizinha? Tem. Tem outra. São, na verdade, duas empresas, né, no lado assim. Pronto, cara. Tá entendendo? Então, o número de clientes que você tem na sua atual empresa pode triplicar. Verdade.
entendeu? Pronto, uma ideia. Segunda ideia, tem algum restaurante que, que você possa fornecer perto da sua casa? Tem alguns restaurantes assim próximos, mas são restaurantes às vezes assim que ele já tem o próprio produto assim de sobremesa. Então a gente na verdade já tem, né? Mas eu não tive também essa ideia ainda de poder ir lá para poder oferecer. Tá clareando agora, entendeu? Tá clareando agora. Pronto. Você tem, beleza, você tem aí. é, Aqui eu já fui para a segunda pergunta, que é como construir um novo canal de vendas, que é o quê? Restaurantes parceiros. Aqui, bom, não vende não, em outros restaurantes. Na maioria, né? Dos restaurantes você vê lá E o um freezerzinho restaurante daqui bom. deixa de ter sobremesa? É, não. O restaurante está preocupado com o quê? Com um novo canal de venda. Entendeu? Então, é essas pegadas que a gente. Quer dizer que você vai visitar 10 restaurantes e você vai levar 9 não. E tá tudo certo. Entendeu? Beleza. Uhum. E aí, por isso que cada canal de venda precisa ser avaliado por resultado. Se você vê que está dando muito mais dor de cabeça e menos lucro o canal de venda restaurante, você vai focar onde? Você vai focar no seu delivery. Entendeu? Por isso Entendi. precisa ser avaliado. Vamos nós. Outro detalhe de construção de canal de venda. É, Construção de canal de venda. Evento. Você fornece para eventos? Não, ainda não. Na verdade, eu conversando até com minha esposa, em colocar um dia nesses eventos, né? Criar até um carrinho próprio para deixar lá no evento, entendeu? Questão do Juju. Mas só que no momento a gente não consegue fazer isso porque a produção é só feita por minha esposa. Então, como ela é sozinha por enquanto, a gente não consegue fazer uma quantidade grande, né, de produtos assim para poder a gente estar ampliando, né, nessa questão de pré-eventos e até mesmo para poder colocar em outros, tipo em restaurante, né, e outros lugares que possam Então, vender. Então, olha, você esbarrou num problema que não é a venda. Você esbarrou na coisa chamada capacidade fabril. de produção, Entendeu? E aí precisa ser resolvido. Porque se hoje você vende 300, mas quer chegar a 1.200, como é que eu consigo ajustar a minha linha de produção para eu conseguir fazer isso? A minha linha de produção eu teria que fazer o quê? Tipo, comprar mais insumo, produzir mais, para ter como eu posso dizer, já tudo pré-produzido e assim só ensacar toda semana. Tipo, primeira semana eu preparo tudo. Na segunda semana eu ensaco. Na terceira semana eu etiqueto. Então, gerar uma linha de produção que torne, mesmo com o tempo que vocês têm hoje, possível fazer 1.200 e não só 300. entendi, Entendeu? entendi. Que, Aí na linha e aí a gente a linha de esbarrou. produção, Então, a gente está esbarrando numa capacidade de produzir que não consegue atender. Que loucura. E a gente nem falou de marketing ainda. Entendeu? verdade. Tá? Então, assim, é, eu ia te dar outras coisas de canais de venda, cara. Outros pontos de canais de venda que eu ia te entregar aqui. Mas, vamos lá. Ó, outra opção de canal de venda. Eventos tem mais de um tipo de canal de venda. Evento pode ser tipo assim, aquele lugar que é cheio de food truck perto da sua casa, uma praça que tem movimento. Aí você pega seu carrinho e vai para lá. Ainda bota o menino para pular no pula-pula e fica lá, tá entendendo? Né? Isso. Então, isso aqui é um evento. Outro canal de eventos seria
para aniversário. Você procura, faz contato, network com cerimonialistas na comunidade que você participa. Você provavelmente conhece alguma irmã que é cerimonialista, né? Sim. Ou um irmão que aluga, sei lá, pula para evento. E aí você começa a fazer network para o quê? Para produzir din para evento. Aí, o que normalmente você vende 2 ou 3 por pessoa, em um evento você vende 30 de aniversário. Entendeu? Então, eu fiz A ideia aniversário do é meu filho, fiz aniversário do meu filho tem um mês. Entendeu? Pedido para aniversário. E tudo isso aqui pode estar no teu Instagram. Ah, pacotes para aniversário. E um criar feedback de alguém. tipo, criar tipo um é o nome, fugiu a palavra agora, que a Um gente coloca lá destaque. no Instagram, Um o destaque, destaque, serviço. o destaque. Destaque, serviço. E aí você vai lá, tipo, delivery, loja física, eventos para aniversário, ou fornecimento de sobremesa para a sua indústria. Várias oportunidades. Entendeu? Então, ali, o Instagram te dá a possibilidade de você conseguir, né? Vamos supor que uma pessoa começou a te seguir e ela não sabia que tu fazia para o aniversário. Ela disse, opa, quanto é para o aniversário? Eu quero fazer 20 de morango, 20 de brigadeiro. Você vendeu 40 em vez de Tá, vender 2. enfim, Entendeu? Mas, entenda, é um canal de venda funcionando e o outro sendo criado. Um funcionando, o outro sendo criado. Não é tipo assim, caramba, que legal vender para evento. Eu vou largar tudo e vender só para evento agora. Entendeu? entendi. Aí, meu caro, aí sim, certo? A gente conversou sobre o produto, a gente conversou sobre a aquisição de novos clientes, tá? E assim, a gente tem meta. Que a meta é o quê? Quadruplicar o que você vende hoje. Então, de maneira objetiva, você vai assistir novamente essa consultoria e vai dizer assim, o que eu vou fazer, o que o Hugo disse que era para eu fazer no, no meu canal de vendas de levar Didim lá para a empresa. O que o Hugo disse que era para eu fazer, a gente não falou nada sobre a loja, né, cara? Sobre a loja. A loja, cara, a gente podia fazer uma ação de indicação. Você já conhece os clientes que te compram toda semana, né? E aí você, sei lá, fazer algum tipo de programa de indicação. De tipo, olha, se você postar esse cardápio de gourmet no grupo da sua família, me printar, te dou 50% de desconto no próximo de gourmet que você comprar. Entendeu? Oi, oi, oi. A gente colocou. Eita, deu uma travada aí, ó, cara. Eu travei também ou foi só o Leandro? Me fale aqui nos comentários, por favor. Eu vou pedir para minha equipe mandar uma mensagem para ele aí. Oi, oi, oi. Eu travei também. Que triste. Ninguém comenta. Me diga aí, meu povo. Aperta aí nos coraçãozinhos. Maravilha. Não, eu estou aqui ainda, mas alguém comentou. Everton, nada ainda.
Oi, oi, oi. Caiu, total. E aí, meu povo, vocês estão gostando dessa consultoria de hoje? Né? A gente está olhando de maneira bem mais abrangente a virtude do trabalho, a virtude da profissionalização como empreendedor, né? E ela não, ela é de fato multi-ideias, né? Multifunções, que provavelmente você não está fazendo, né? Vamos ver aí se o Everton volta. Acho que ele deve ter tido algum problema lá. Saindo da ignorância, é isso mesmo. Saindo da ignorância, saindo parece que com o tempo, fazendo sempre a mesma coisa, com o tempo, sem estudar, sem estar aberto ao universo de possibilidades, né? A nossa cabeça parece que cria muros, assim, né? Cria muros onde não existe, inclusive. Né? Cria muros onde não existe. Antes de falar de todos os possíveis canais de venda que o Everton pode construir, ele já viu que barrou na capacidade de fabricação dele. Que loucura, né? Então, vender não é um problema, como você pode diagnosticar hoje aqui comigo nessa consultoria. E aí eu ainda tenho que falar com ele sobre aquisição de novos clientes, a gente vai falar um pouco sobre campanha, né? Eu vou te convidar, né, para voltar, hein? Ligou o celular aí no carregador? Caso esteja com problema de bateria, o meu aqui alertou para ter carregador. Mas vamos nós. Convidei. E a gente vai criar aqui uma nova aquisição de pensar aqui sobre a aquisição de novos clientes e a comunicação ativa. E eu vou fazer isso em 10 minutos. Pronto, Vamos lá. voltei. Vai lá. Teve uma caída que era de internet. Tranquilo. E o celular tá no carregador aí? Não, mas tá com uma carga boa. Ah, tá. Então, o meu teve que botar aqui no Uma carga carregador. boa. Então, cara, vamos lá. Alguma dúvida sobre essa conversa que a gente teve sobre produto, né? Canal de vendas, como potencializar o atual canal de vendas e como construir novos canais de vendas? Não, até que clareou mais o que precisa ser feito, né? Perfeito. Se você aplicar uma coisa de cada dessa que foi dita, certo? Você, né? Você quadruplica, sim, o seu número de vendas, entendeu? Sim. Olha o Lielto aí. O Lielto tinha um problema de vendas. Agora não tem mais, né, Lielto? Problema de vendas, né? Olha aí. Vender é fácil, o problema é produzir. Que bom os alunos do treinamento CRP têm esse problema. O problema de vender não tem mais, né? É um problema de produzir. De conseguir entregar, de conseguir manter a qualidade. Mas quem dera, quem quer ter esse problema aí? Quem quer ter esse problema? É? Que é o problema de vendas, a gente resolve. E aí pronto, meu amigo. Tá resolvido os outros também. Porque aí você tem recurso financeiro para poder, né, resolver os demais. Contrata alguém para ajudar, né? Aí você vai crescendo, né? Então, crescer dói, né? É. Crescer é uma necessidade de evolução, de se desenvolver, tá bom? Então vamos Isso. lá. Tudo tem suas dificuldades, né? Mas aí é uma coisa que é preciso ser feito, né? Não tem outra forma. Exatamente. O problema de não conseguir pagar os boletos é pior do que o problema de vender tanto que vai ter que trabalhar mais para poder entregar, né? Verdade. Então vamos lá. É um problema bom. Outro problema maravilhoso. Vamos lá. Aquisição de novos clientes, cara. É o que eu te falei sobre a campanha, certo? A campanha ali especificamente é uma ação para os clientes de delivery, certo?
você vai estar constantemente mostrando para novas pessoas, porque você vai ter excluído quem já viu, e você vai ter uma outra campanha com investimento menor, né? Mostrando para quem já viu o seu Didi Gourmet. Tá? Que é o E remarketing, aí, né? isso, no remarketing aí, você vai ter um anúncio de Didi Gourmet para o seu aniversário, Didi Gourmet para a sua empresa, Didi Gourmet para, para a sobremesa da sua empresa, da sua indústria. Entendeu? Então, entenda, aquele lá não comprou no delivery. Quer dizer que ele não vai comprar as outras possibilidades? Não. Mas agora tu tem uma audiência que vai poder conseguir trabalhá-la com diferentes produtos. Isso até clareou, deu até uma ideia aqui agora de a gente fazer até um vídeo falando para as pessoas tipo assim, que trabalham em indústrias, que trabalham nas outras empresas, específico para aquela, um vídeo para aquelas pessoas que trabalham ali, né, nesses determinados pontos de trabalho, né? Exatamente. Então, tentar criar uma forma de divulgar assim também, né? Fazer Exatamente. Então, cara, quantos pontos de venda, certo? A Kibon tem com aquele carrinho dela, aquela carrinho dela que um cara tá passando na praia vendendo. Quantos pontos de venda ele tem ali, ambulantes? Ele até vários, né? dá o carrinho pro cara trabalhar, vamos supor. Entendeu? Então, olha, enfim, é isso que faz. Você que constrói um novo fornecedor. Você constrói perdão, você constrói um novo vendedor daquele produto, tá? Mas, enfim, aí é outro nível, né? Você tem muito degrau aí para subir, para poder fazer 10 carrinhos desse e, e cadastrar pessoas interessadas a trabalhar e tal, enfim. Tá entendendo? Então é uma outra pegada. Mas clareou, né? Então, a aquisição Vários. de novos clientes, essa campanha, ela é muito efetiva. Ela não é só efetiva no delivery, se você souber usar, tá, os outros canais de venda também. Então, é macro a parada, né? É macro. Você faz uma única coisa, que é construir audiência, mas essa mesma audiência você oferece diferentes produtos. E aí vai crescendo. Entendeu? Beleza? Entendi. E Show. aí vamos para a comunicação ativa, o feijão com arroz que você deve estar fazendo. Hoje, você tem cadastro de clientes? Não, ainda não temos assim uma planilha com cadastro. Acabou. Não pode. Novos alunos, né? A entrada obrigatória do treinamento é você ter essa clareza de quantos clientes você tem, né? Por mês, para você medir frequência, para você medir, né, a efetividade. E se você não tem esse cadastro de cliente, você não tem uma comunicação efetiva. Isso aí já esquece, não tem. Entendeu? Então, você precisa ter um cadastro de clientes daquele mês de janeiro, cadastro de clientes do mês de fevereiro, cadastro de clientes do mês de setembro. Tá? Então, o que é que você vai fazer? Assistir a aula sobre comunicação ativa, tá? Tá lá dentro do treinamento. Ela é dentro da imersão estratégia de venda rápida. E lá eu dou um modelo, uma planilha para você seguir, duplicar para você, certo? Você vai fazer o primeiro cadastro de clientes, que é os seus atuais clientes que você tem, tá? E aí você vai, deu início, deu start, constrói agora. Ah, esse cliente aqui comprou tal dia, tal hora. Esse cliente aqui comprou tal dia, tal hora. Esse cliente aqui... E assim você vai construindo.
dia no mês, você diz, caramba, qual mensagem eu mando para esses clientes que pode gerar vendas? E aí lá nessa aula tem mensagem de novidade, mensagem de disponibilidade, mensagem de tô aqui, entendeu? E Entendi. aí, gratuitamente, você gera vendas. Só com essa aula de comunicação ativa, inclusive eu dei uma consultoria dessa e tá dentro do treinamento para o Lielto, que tá aqui, disse que tá sem problema nenhum para vender, né? Tá, tá sem problema nenhum, o aluno Lielto, né? Eu entreguei para ele várias ações de comunicação ativa que ele poderia fazer só com a audiência que ele tinha no Instagram e não sabia, né? Quantas mensagens você mandou para os seus seguidores de boas-vindas, dizendo que se ele quiser o cardápio é só apertar em tal lugar? Suponho dizer que nenhuma. Não, esse método a gente ainda não está fazendo, né? Estamos errando nisso aí. Então, Na verdade, comunicação ativa, a gente só posta, né, lá nos stories, e aí que venha, né? Mas dessa forma realmente não. A gente tem que, na verdade, se comunicar com os nossos clientes, fazer esse cadastro, né? exatamente. Então, vamos lá. Comunicação ativa. Inicialmente, cadastro ali de o nome da pessoa, quando ela comprou e o WhatsApp dela. E talvez assim, até o sabor que ela comprou. Isso no teu caso é muito importante. Porque você olha lá que esse cliente comprou tem um mês. Ele gosta de brigadeiro. Aí você vai lá e diz assim, olha, passando para lembrar que a gente fez uma leva aqui de gourmet de brigadeiro que tá uma delícia. E esse foi o sabor que você pediu da última vez. Que tal chegar agora, depois do almoço, 3 din-din de brigadeiro aí para você e sua família? A pessoa lê aquilo ali e ela diz assim, caramba. Se sente importante, né? Assim, E isso é feito de verdade, maneira estratégica. Agora, se você não tem um cadastro de cliente, como é que você vai fazer? Entendeu? ainda não tem, agora vai ter agora. Perfeito. Então, a base de toda a comunicação ativa é o cadastro de clientes, tá bom? E aí, então, anota para assistir também essa consultoria que a gente fez com o Delto, porque lá eu falei sobre níveis de comunicação, tipo, o que comunicar com quem curtir seus posts, o que comunicar com quem se visualiza os teus Instagram, teus stories, o que comunicar com quem é teu seguidor, basicamente, entendeu? Então, lembra aquelas 16 mil pessoas que viram o teu anúncio? Eu tenho certeza que, sei lá, pelo menos umas 500 curtiram pelo menos o anúncio. E aquela que curtiu o anúncio, tu se comunicou com ela? Provavelmente não. Não. E o que impede de você mandar uma mensagem para ela no direct? Nada. Bota uma meta de mandar 10 por dia. Inclusive, ela pode ter esquecido, gostado e esquecido de te seguir. E quando viu tua mensagem, ela vai lá e te segue. Algo, mas de 10, só uma seguiu. Que maravilha. Não tem problema não. Imagine eu aqui, eu tenho cento e tantos mil seguidores. Eu tenho só 1.600 alunos. Entendeu? Então a gente dá atenção àqueles que são comprometidos, àqueles que querem, aqueles que não querem, massa. Mas se eu não mandar mensagem para eles, se eu não me comunicar com eles, eu tenho 0 em vez de 1. Entendeu? Então, Entendi. comunicação ativa. Tá? Então, comunicação ativa, primeiro passo, certo? O cadastro de clientes, construir o cadastro de clientes. Tem a aula lá, certo? Sobre a comunicação ativa e nunca mais ter problema com vendas. O nome da aula é esse. Ponto 2, assistir a consultoria que eu dei para o Lielto, que eu utilizei a comunicação ativa no fluxo daquilo que ele tinha no Instagram, porque ele não tinha cadastro de cliente nenhum e não estava com grana para investir em anúncio. Aí eu disse para ele, cara, tu tem quantos seguidores no Instagram? Tu tem, tipo, na época acho que ele tinha 500. Aí eu disse, além desses 500 que você pode gerar vendas, falando ativamente com eles, você pode gerar vendas com aqueles que curtiram, aqueles que visualizaram. Aí eu fui
descendo o que mandar para cada um desses. Né? Então, essa consultoria também você vai poder ter acesso. Sim. Ainda aqueles que não se inscreveram no CRP ainda, olha aí que massa, ter acesso a tudo isso lá dentro do portal do aluno do CRP. Né? Não se inscreveu ainda? Comenta aqui, ó, CRP, para que você esteja lá também. E hoje, na aula inaugural, 19h30. Cara, e aí? Aguenta ainda mais uma estratégia aí para você aplicar ou tá bom? Manda aí, o que puder vir é de daí para cá, vai lá que a gente vai. Vamos lá, vamos lá. Tô de férias, então eu posso ficar aqui até às 19 horas antes da aula inaugural. Vixe, Maria, eu não posso não. Mas vamos lá. Cara, o teu serviço de fotografia, né? Teu serviço de fotografia. Seguinte, você já teve clientes no ramo de fotografia de comida, é isso? Isso. Eu posso dizer, então, que a maioria desses são o quê? Restaurante. Na verdade foram açaí, né? Sorvetes e hambúrguer. Tá. Então, foram só 3 até então ou tem Isso, vários? isso. Não, no caso de sorvete foram 2, açaí foi um e hambúrguer foi um. Entendi. Então, tu tem 4 clientes na Isso, fotografia. isso. Tá, entendi. Então, o que eu faria? Marcaria uma reunião com eles, tentaria marcar uma reunião com eles para falar sobre marketing. E aí você seguiria o roteiro da reunião sobre como conseguir o primeiro cliente, né? E com certeza desses aí você fecharia pelo menos um. Entendi. Entendeu? Então é uma pessoa que já confia em você, já viu que você é responsável, já viu o teu trabalho de fotografia e você pode até fechar com eles talvez um pacote de tipo, um pacote de fotos novas por mês, incluindo no processo. Né? A dúvida que eu tenho em relação a isso aí também é o seguinte, eu tenho o meu Instagram lá de fotografia, né? Uhum. E como eu estou fazendo agora a questão do marketing, eu queria saber se eu posso unir no mesmo Instagram, Uhum. né? A fotografia com o marketing, ou se eu preciso fazer um Instagram novo, por quê? Porque o marketing eu posso abranger várias empresas, independente se for de gastronômico ou não. Se eu for colocar ali dentro do meu perfil da fotografia, eu acho que vai ser uma coisa restrita mais para a gastronomia. E as outras pessoas que não é da área da gastronomia for ver, vai precisar, não, ele só faz só, então, no caso, para a área da fotografia. Eu Entendi. precisaria, no caso, criar outro Instagram próprio para poder apresentar meu serviço de marketing de Vou te tráfego pago? responder. O que eu faria? Eu focaria, se eu tenho uma expertise maior no ramo da gastronomia, eu ia focar no ramo da gastronomia. Eu ia focar em pizzaria, em loja de açaí, em hamburgueria, literalmente, entendeu? Porque eu já tenho Entendi. ali algo a mais, inclusive, para oferecer, que é o serviço de fotografia. Tá? Eu faria isso, né? Mas eu não me preocuparia em falar de marketing agora no meu Instagram. Porque, cara, não é dali que vai vir teus clientes. Os teus clientes vão vir de você ir lá na esquina, na pizzaria e conversar com o dono da pizzaria. Certo? Eu Entendi. costumo dizer que você só precisa se preocupar em gerar algum tipo de conteúdo no Instagram falando sobre marketing para poder conseguir clientes quando você já tem 3, 4 clientes. Porque enquanto isso, eu Entendi. vou pegar essa minha energia, esse meu tempo, essa minha disposição para quê? Para conseguir os 3 primeiros clientes. Que eu vou ter até um laboratório para mostrar dentro das redes sociais. Eu não preciso mostrar dentro das redes sociais. Tipo, eu cheguei sei lá, grandes resultados no Instagram, cara. O meu
o resultado era o resultado do meu cliente. Então, se um dono da pizzaria, cara, começou a ter resultado de pessoas que não conhecia ele e passou a conhecer e comprar, pedir no WhatsApp, sem depender do iFood, né? O que é que ele vai dizer? Diz assim, caramba, isso aqui funciona. E aí você vai ser indicado para um próximo, você não vai ter problema de ter clientes. Precisou gerar conteúdo no Instagram para que isso acontecesse? Não, Entendeu? entendi. Então, isso eu Show. falo tranquilamente, inclusive, falo mais detalhadamente lá na aula sobre como conseguir seu primeiro cliente. Fechado? Fechado. Entendi. Meu caro, vou Beleza. tentar fazer um review aqui de 1 minuto. Aí você já fica pensando aí qual foi a tua maior sacada na nossa consultoria de hoje. Tá bom? Então, ó, falei com o Neverton tá ainda está no CLT, está empreendendo com uma empresa de Jujum Gourmet, que é sacolé gourmet, didim gourmet, né? Depende de onde você mora aí para poder entender que produto é esse. A gente falou sobre o produto em si, né? Para ele enxergar os canais de venda e o quanto ele precisa vender para poder ter o resultado que deseja. Né? Então a gente viu ali que ele precisa vender 4 vezes mais para poder chegar a um faturamento de 10 mil reais. A gente destrinchou os canais de venda e como poderia melhorar. Né? A gente falou sobre a aquisição de novos clientes por meio do digital e aquelas campanhas de novas pessoas conhecendo. Podem comprar todos os tipos de produto, que é evento, enfim, delivery, pacotes, tá? E se interessar em ser parceiro, né, se ele construir isso da maneira correta. Falamos sobre comunicação ativa, que hoje, né, é zero, por isso que o resultado é zero, por esse canal de venda. Então, precisa estruturar o canal comunicação ativa. O ponto base disso é um cadastro de clientes. E ali no serviço de fotografia, eu digo para ele que o Instagram pode permanecer o mesmo e ele deveria marcar uma reunião com todos os clientes dele de fotografia gastronômica e fechar pelo menos o serviço de marketing digital. Então, só aqui esse bolo da consultoria, né? Esse review para fixar aqui na cabeça. E aí, meu caro, te ajudei? Qual foi a maior sacada aí de hoje? Nossa, ajudou muito, muito Desculpa. mesmo. E quem curtiu também, comenta aqui, por favor, o que você mais curtiu. Desculpa aí ter te interromper. Vai, Rocha aí. Nossa, ajudou muito. Então, clareou muita coisa, né? Que na verdade eu não tinha essa ideia, né? Então, principalmente essa questão do cadastro dos clientes, né? Que é importantíssimo. Não pode deixar de ter essa questão do cadastro do cliente. E também a maior sacada também foi em relação a expandir, né, nosso produto para as outras empresas, né? Fazer uma divulgação específica para aquela determinada empresa. Então, isso clareou bastante, né? Outras oportunidades de vendas que nós podemos ter, além do delivery e do nosso local, ponto físico que nós temos, entendeu? Então, deu uma clareada bastante. Tem que pegar aqui e reformular tudo novamente, assistir novamente a live para poder colocar isso em prática. Foi muito bom mesmo, te agradeço muito por essa consultoria, né? E que ajudou muito a gente aí, a gente vai colocar em prática isso aí. Fé em Deus. Maravilha, cara, maravilha. Tá saindo daqui com um plano prático, tangível, para poder chegar, romper os mais de 10 mil faturados? Sim, sim, com certeza. Vamos trabalhar Perfeito. para isso. Pois valeu, meu caro. Obrigado aí, certo? Também pela sua disponibilidade, tá? E, maravilha, eu quero estar enviando sua placa em breve aí, faturado aí, mais de 10 mil reais aí com o bendito Juju, né? Isso. Espero que
que em breve você tenha me falado lá, Hugo, caramba, dobramos, triplicamos as vendas, né? Com tudo aquilo que a gente aprendeu nessa consultoria e que tem sua base, né? Incrivelmente tem tudo dentro do treinamento CRP, né? Beleza? Beleza, Pois beleza. até mais, meu caro. Vai hoje para a aula inaugural da nova turma? Vou fazer o possível para estar lá. Nada. Vou fazer o possível para estar lá hoje, né? É isso aí. Às 19h30. 19h30. Aqueles que não se inscreveram ainda dá tempo, tá? Comenta aqui CRP que a gente manda o link da inscrição para o seu direct e você vai estar aí com todo o conhecimento disponível do treinamento CRP. Valeu, meu caro. Abraço. Valeu, Hugo, muito Tchau. obrigado. Deus abençoe, viu? Deus Valeu, abraço. Tchau, abençoe. tchau. Valeu.